Já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está embaixo do seu vídeo no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo que tá muito bacana. Vamos lá. Oi Ingrid, obrigado por você ter aceito essa carona comigo aqui. Faz tempo que eu tô querendo falar com você. E pela correria que a gente tem da vida hoje em dia, fica meio complicado. Mas eu arrumei esse tempo, coincidiu de você ter esse tempo também disponível. Muito obrigado e vamos bater um papo gostoso aqui. Tudo bem com você? Tudo jóia, obrigada pela carona. Imagina, é um prazer. Escuta, como é que tá? Como é que você tá hoje? Você tá na Nice, né? Tô na Nice, é. O que faz a Nice? A Nice é uma empresa, um fabricante de software, né? A gente aqui no Brasil comercializa uma série de soluções corporativas, é software para empresas, né? Sim. Não é para indivíduos, usuários comuns. Não é para usar. E normalmente são softwares relacionados com automação, com analytics, com principalmente o uso de dados, né? Que hoje em dia é massivo, né? Sim. Armazenado a gente tem um monte, saber o que fazer com eles é o grande desafio. É o grande desafio, exatamente. A Nice é o quê? Ela é americana? Ela é... De onde ela é? Então, a origem da Nice é israelense, né? Ela está na Nasdaq hoje, né? Tem ações na Bolsa de Tecnologia e também tem ações na própria Bolsa de Israel, mas ela hoje é uma empresa global, né? Sim. Os headquarters estão lá em Israel, sim, mas com certeza o mercado americano é o mais pungente, né? Claro, e é o que acaba determinando, principalmente do ponto de vista das empresas, né? As tendências aí do que vai ser consumido por essas empresas em termos de tecnologia, né? Então, estamos lá. E aqui. E aqui, óbvio. Aqui já está há bastante tempo, né? Já está aqui há uns 10 anos, mais ou menos, ou não? Assim, a Nice como uma entidade no Brasil desde 2010, né? É quase 10 anos, 9 anos, né? Mas ela já tinha presença no Brasil logo após a fundação. A gente entrou no mercado mundial com gravação de mesa digital, gravação de interações, de transações financeiras, né? Tá. E aí, essas transações financeiras, no começo eram só as financeiras que tinham que ser gravadas. Sim. Depois, ao longo dos anos, a gente foi gravando call center, né? Sim. E entrando nesse mundo aí muito mais amplo e robusto, que é o das centrais de atendimento do relacionamento com o cliente, né? Então... Agora, como é que você veio parar nesse mercado? Quer dizer, qual é que é a tua formação? Como é que você... Hoje eu sou uma pessoa de vendas, né? Sei. Mas a minha origem é técnica. Eu fiz engenharia de computação, sou da primeira turma de engenharia de computação da Unicamp. É mesmo? Olha. Primeiro vestibular da Unicamp, até então era FUVEST, né? E eu tinha certeza que eu queria fazer exatas, né? Então tinha aí algumas opções e engenharia de computação era uma das mais recentes. Normalmente o pessoal fazia elétrica, né? Ou fazia processamento de dados. Exatamente, né? o famoso PDC. Processamento de dados. Aí PDD. E aí eu fiquei sabendo desse curso e acabei aplicando e passei a ser uma engenheira de computação alguns anos depois. Por um acaso você era a única mulher da sala ou não? Não, você sabe que aquele ano foi um ano de transição, né? Então, assim, nas carreiras de engenharia elétrica, quer dizer, quem foi para telecomunicações, para a parte de energia, majoritariamente eram homens. Sei. Do lado de processamento de dados já tinha uma certa quantidade de mulheres. Então, assim, nessa mescla, em engenharia de computação ainda tinha mais homem, mas já não era mais a única mulher. E hoje melhorou isso? E o mercado olha, eu vou te falar, eu acho que melhorou. Não sei se a palavra certa seria melhorar ou piorar, porque sem juízo de valor aqui. Não, sim. Porque as pessoas escolhem as carreiras com as quais elas têm afinidade, né? Exatamente. E eu acho que as carreiras das engenharias que são mais concretas, mais duras, mais físicas, digamos, né? Elas costumam ter uma predileção masculina e aquelas que são mais lógicas, né? Sim. E eu acho que houve uma expansão do espaço para essa coisa da lógica em todas as carreiras de engenharia, né? Sei.
Então, eu acho que tem mais mulher nesse mercado, sim, né? Sem dúvida. Mas eu passei a minha vida profissional muito mais colega de homem do que de mulher. Eu imagino. Agora, o que te levou aí para esse mercado? Você tem alguém na família que era já nessa época? Eu sou uma filha mais velha, que ficou filha única até os 5 anos de idade. Então, assim, eu era menina que o meu pai levava para ir no borracheiro, no mecânico, levava para velejar, né? Sei. E então ele foi uma grande influência, e ele era um engenheiro elétrico, né? É um cara que fez ITA, que foi para os primeiros grupos do sistema Telebrás, que introduziram as tecnologias de micro-ondas aqui no Brasil, né? Então, ele realmente estava muito envolvido nessa coisa da engenharia aplicada. E eu, com certeza, não consegui fugir foi influenciada, dessa né? influência. E aí, naturalmente, o meu gosto foi para isso. As aptidões, talvez, genéticas também ajudaram um pouco. Claro, sem dúvida. E ele trabalhava onde aqui? Na NEC? Então, por acaso, porque naquela época a NEC era forte, era né? muito forte. Ele era um funcionário do sistema Telebrás. Então, ele era um funcionário de Telesp, Embratel, sistema Telebrás como em geral, né? Ao longo das primeiras décadas, digamos, da carreira dele. Sim. Mas ele tinha um relacionamento muito forte com a NEC, pela introdução das tecnologias que a NEC trazia aqui para o Brasil, né? Nos contratos, principalmente aí nessa área de telefonia pública, né? De transmissão de dados e tudo. Então, apesar dele ser um brasileiro, né? Filho de japoneses. Falava japonês? Ele falava um pouquinho. Você fala? E a minha mãe é suíça, então ia ser uma então guerra. Exatamente. Eles, quando queriam falar alguma coisa que a gente não podia entender, eles falavam inglês em casa. Mas aprendi um pouquinho, assim, mas muito, muito rudimentar, né? Sei. Então... E qual é que é a tua área específica hoje? Quer dizer, qual área de tecnologia que você atua? Porque tecnologia virou um mundo, né? Robótica, por exemplo. Você atua em robótica? Então, hoje, a gente... É interessante essa coisa de você estar numa empresa que ao longo desses últimos 30 anos conseguiu se manter muito inovadora, né? Sim. Então, assim, não tem nenhuma condição de uma empresa estar inovadora e não estar na área de analytics, não estar na área de robótica, não estar na área de inteligência artificial, né? Então, hoje aqui no Brasil eu tenho um papel de venda de soluções, né? Eu não sou uma vendedora que tem contas, mas eu tenho soluções às quais eu represento e apoio os executivos de vendas que têm contas e têm relacionamentos dentro das empresas e faço esse fit, né? Essa adequação do que a gente tem no nosso portfólio em termos desse tipo de tecnologia para atender as necessidades das empresas, né? Então, tem uma pegada de conhecimento de tecnologia, né, de formação tecnológica, mas tem uma experiência de aplicação, né, de como essas tecnologias de fato conseguem gerar algum tipo de benefício, impacto dentro dessas empresas e principalmente aí no relacionamento das empresas com os clientes delas, né? Entendi. Agora, pegando essa coisa de robótica hoje, né? Como é que isso está impactando o mercado, hein? Tô falando no mundo inteiro, tá? Não tô falando só aqui não. Te dar esse desafio aí do mundo inteiro. Depois a gente falar aqui do Brasil. Hoje em dia tem essa, né? Acho que a velocidade com que as tendências e as próprias tecnologias estão circulando no mundo é muito alta. A gente não fica para trás, nem mesmo que a gente queira, né? Assim, não. E estamos enfrentando essa realidade da automação, né? Da substituição de mão de obra, da evolução, né? Do mercado do trabalho no sentido de ter outras demandas, outras características que são que estão pedindo recursos, né? Então hoje eu acho que a gente tem muita necessidade dentro do mercado de pessoas para criar valor, né? Para criar relacionamento, mas não de pessoas para executar tarefas que sejam repetitivas. Pois né? Então eu acho que isso, de uma certa forma, também vem
coadjuva com uma vontade das pessoas. As pessoas também não gostam de fazer coisas repetitivas, né? E elas querem poder criar, poder ter um sentimento de estar gerando valor dentro daquilo que elas executam no dia a dia do trabalho delas, né? É claro que a velocidade com que essas transformações podem acontecer coloca em risco gente que não está capacitada, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Eu acredito. Né? Não, sem dúvida. Mas assim, acho que ainda tem espaço, as habilidades das pessoas, a gente tem que às vezes mudar um pouco, né? O foco, muitas vezes essa coisa da formação, mesmo em engenharia, né? A formação em engenharia, ela é uma formação que te dá instrumentos, mas ela não resolve os seus problemas, né? Quem resolve os problemas são as pessoas, são as ideias, né? Então, eu acho que hoje, com o ferramental que a gente tem, que depende muito menos daquela academia toda, de ter lá laboratórios e tudo, eu vejo um potencial muito grande das pessoas conseguirem formação, né, ou capacitação de uma forma muito mais autônoma, muito mais barata. E né? rápida, né? Mais rápida, mais focada num certo objetivo, né? Então, fica aí essa expectativa otimista também com o desenrolar do processo de automação, para que ele não seja um tsunami na nossa vida, e sim uma onda que a gente consiga surfar. Exatamente. Agora, eu não sei se é mito, se é verdade, o que é. A robotização, ela tende a roubar, a tomar lugar de emprego em massa, por exemplo? Então, algumas coisas, a gente fala em robotização, mas acho que tem uma outra palavra que é a digitalização, né? Tá. Você se lembra que a gente tinha talão de cheque, compensação, sim, né? Você lembra que isso era feito por pessoas, né? Em edifícios, andares e mais andares. Exatamente. De pessoas que ficavam lá validando cheques, assim, manualmente. Isso sofreu uma extinção radical, assim, foi um prazo de assim, pouquíssimo tempo, eu diria, sei lá, 2, 3 anos. Você foi de centenas de milhares de indivíduos que trabalhavam nesse processamento e que caíram para um mínimo, assim, para milhares, né? Sim. Sem dúvida, aquele não era um emprego do sonho de ninguém. Não. Né? Então, a gente não sente essa... Acho que, no fundo, você está libertando as pessoas dessa função e abrindo outras vagas para pessoas que atendem pessoas, que, né, geram relacionamentos e que exercitam capacidades que são mais nobres, entendeu? Então, claro, eu acho que a automação, ela acontece massivamente, ela realmente tem o poder, a automação, a digitalização tem o poder de transformar radicalmente em grandes volumes certas funções, né? Mas eu acho que ainda não são as funções que a gente não gostaria de perder. Exatamente. Você sabe que eu estava lendo um artigo americano que o segundo mercado que mais emprega nos Estados Unidos é caixa de loja e supermercado. Né? E nesse artigo falava que daqui 15 anos vai sumir esse emprego nos Estados Unidos. Já tem, você vai muito para lá também. E várias lojas, vários magazines lá, você não tem mais caixa, né? Sim. Você passa o cartão, você embala, tudo, pesa, faz tudo e não tem caixa. É isso mesmo, autosserviço. É o autosserviço total, né? Quer dizer, o segundo mercado que mais emprega nos Estados Unidos. E a gente tá falando aí de milhões de pessoas, né? Num prazo de 15 anos, sumir esse tipo de emprego é meio preocupante, né? É preocupante. A gente precisa desenvolver nessas pessoas realmente uma iniciativa para criar outros valores, né? Porque depender dessas funções realmente não é um bom objetivo. E uma coisa que surge sempre que eu converso com alguém sobre isso, aqui no Brasil principalmente, é o seguinte, é a questão trabalhista, né? Quer dizer, hoje você tem muito trabalho em casa, que queira ou não queira é uma certa automação, né? Sim. Porque você tira pessoas da rua, você automação com banda larga, conexão, automação, né? Você viabiliza porque você exatamente, conecta as pessoas sem que elas precisem estar fisicamente juntas. Quando vai desenvolver alguma coisa para o Brasil, vamos pegar o Brasil mesmo,
precisa olhar isso para a lei trabalhista? Como é que fica? É complicado? Como é que é isso? Como é que resolve então, esse nó? Eu acho hein? que assim, muito dessa discussão tem a ver com uma tentativa de proteção, né? A maior parte das vezes em que a gente tenta proteger de forma artificial, né, alguma categoria, algum mercado, no fundo a gente tem alguma dificuldade de não causar o efeito inverso, sim, né? Então você faz com que esse mercado fuja desse profissional ou dessa denominação, enfim, porque não tem muito jeito. O mercado ele vai atrás do caminho de menor impedância, menor custo, enfim. Exatamente, né? não tem jeito. E eu acho que tentar enfrentar essas novas realidades através só de uma política de proteção, no fundo, se for uma proteção que vai começa maior e depois vai afrouxando com um calendário bem acelerado, entendeu? Eu acho que talvez ajude, mas você simplesmente colocar uma barreira à evolução, à transformação, eu temo pelo resultado oposto, né? Sim, em relação à oferta mesmo, né? de empregos. E, no fundo, eu acho que hoje as pessoas precisam realmente mudar a perspectiva delas do que é a relação com o emprego, como eu vou sobreviver na minha vida, né? Eu vou sobreviver dependendo de um empregador que diz para mim o que eu tenho que fazer, ou eu vou tentar sobreviver com algo que eu sei fazer, que eu domino, que eu gosto, né? Então, acho que o sistema educacional foi muito montado, né, nas décadas em que a gente tinha que formar operários. Exatamente. Né? Então, todo mundo foi criado para ser funcionário. Exatamente. A gente não pode mais criar funcionário, porque a gente vai estar enterrando as possibilidades dessas pessoas. E acho que a transformação do modelo de educação, de como a gente quer que esses cidadãos tenham autonomia e perspectivas no futuro, depende da gente parar de ensinar o cara a ser só um funcionário, um empregado, né? Exatamente. E nada contra ser empregado. Não, imagina. Não, tem gente que não consegue, inclusive, né? Quer dizer, ela quer ter a segurança, ela quer ter aquela coisa toda, né? Mesmo dentro das empresas hoje, Guido, você vê muito isso. Você vê as empresas estimulando os seus funcionários a não serem passivos. Exatamente. A serem criativos. São esses funcionários que acabam ajudando a empresa a se transformar diante dessa mudança toda no mundo, na tecnologia, principalmente com base na tecnologia, nos costumes, na realidade. Se não tiver gente lá dentro com essa iniciativa, né, por mais que sejam funcionários, né, ou com esse engajamento, assim, a empresa para, né? Vai ficar todo mundo protegendo ali o seu, né, o seu direito, né? Enfim. Exatamente. E diz uma coisa, mão de obra para tudo isso, tá? Mão de obra para dados, por exemplo, é um problema no mundo inteiro, né? Para garimpar dado, para analisar dado, na verdade. É muito novo, né? É muito novo. Como é que tá isso aqui no Brasil? Então, isso é muito novo, mas por outro lado, também a gente não tem um modelo fechadinho do que é esse profissional. E de novo a gente cai nessa... o que é o profissional? Definições, né? Escopo, limite, formação. Nem sempre você ficar muito tempo pensando como é que é, na definição de quem é esse profissional, vai te ajudar a achar o melhor profissional. Então, assim, o que eu tenho visto no mercado é as pessoas aprenderem na prática e diante das ferramentas que estão disponíveis. Entendi. Né? Acho que a tecnologia, ela tenta, e aí tudo que a gente vê, desde dos dispositivos, celular, computador, os sistemas que a gente tem acesso, os portais da internet, ao longo dos anos sofreram uma transformação grande em termos de usabilidade, né? Sim. Então você pega hoje uma criança, você pega um idoso, você pega uma pessoa que não teve uma formação muito específica e ela naturalmente já começa a usar. Teoricamente, com esse ferramental e com essas interfaces com o usuário cada vez mais acessíveis, na dura, você tem que fazer a pessoa entender qual é o problema que tem que ser resolvido. Então é muito mais uma questão de interpretação de texto. Exatamente. A gente tem que saber se comunicar, tem que saber se expressar, tem que saber gerar análises. E as análises não tem a ver com tecnologia, tem a ver com articulação de ideias. Exatamente. Né? Então, se eu pudesse, dizer assim, o que eu quero que o meu filho seja bom, né?
em que matéria, em que, né, habilidades eu gostaria que ele se destacasse. Realmente eu acho que a capacidade de comunicação, de interpretação, de entendimento do outro, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, são coisas que vão ser muito diferenciais no futuro, entendeu? Quanto mais a gente conseguir isso, como a gente consegue isso? Com encontros. Exatamente. Né? Não virtuais, né? Não, encontros físicos mesmo, físicos, Então acho que a escola é um grande celeiro por causa dessa capacidade que ela tem de promover esses encontros físicos. Por isso que eu acho ruim você só pensar em educação à distância. Ah, não, né? não. Aí fica uma coisa. Aí você vai criar robôs humanos. Não, você cria robôs terrível. humanos. Aí fica muito chato. Acho que alguns pedaços de formação dá para ser remoto, mas assim, você precisa de muitos encontros nas cidades, precisa de praças, né? Precisa de eventos, precisa de carnaval, né? Exatamente, não. Ué, não é à toa, por exemplo, você vê a explosão de carnaval em São Paulo. Pois é, todo mundo quer milhões, isso. todo mundo quer. Então, é uma coisa realmente... É ótimo. Ótimo para quem não tá na janela, né? Exatamente, é isso aí. É isso mesmo, né? Ingrid, já estamos chegando no teu destino aqui. O papo foi bem bacana. Eu quero agradecer bastante para você essa carona aqui. Obrigada, foi um prazer para mim, Guido. Imagina, e você tirou uma selfie comigo? Claro. É? Tá bom, deixa eu parar o carro aqui. Chegamos. Não fico quieto, vamos lá agora. tirando uma onda na carona com Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa